Se você já viu vídeos sobre volume profile, este aqui vai ser diferente. Hoje eu vou mostrar uma abordagem muito mais completa e detalhada do que você está acostumado a ver. Vamos falar desde os conceitos mais básicos como volume área high, volume área low, POC, develop POC e até conceitos mais avançados como high volume node e low volume node. Fica até o final desse vídeo para compreender como utilizar essa ferramenta maravilhosa. Pois bem, pessoal, vamos lá. O que seria volume profile? Volume profile ele é uma ferramenta que ajuda a entender, né, compreender qual que é o comportamento do preço em diferentes níveis, né? Você vai ter a relação entre o volume e o preço, sem estar relacionado ao tempo, né? Geralmente você vê quando a gente observa relação dentro do volume financeiro, aquele quando plotamos, ele vai estar relacionado entre volume, preço e tempo. No caso do volume profile, a gente descorrelaciona a questão do tempo, né? Vamos observar mais a relação onde que está a faixa do preço e o volume e identificar, né, onde teve interesse por parte dos maiores players. Vou mostrar aqui para vocês a diferença do que eu quero dizer quando eu digo em relação ao tempo, tá? Primeiro, vou mostrar o exemplo do volume financeiro, que é o que a gente geralmente acompanha, né? Aqui estamos num gráfico de 30 minutos, então cada barra é formada fechada, né? A cada 30 minutos é gerada uma nova barra, então automaticamente é criado uma nova barra de volume financeiro, né? Então aqui nesse caso a gente tem a relação de volume negociado dentro de um período de 30 minutos. E quando surge uma nova barra, ela é criada uma nova barra de volume e por aí vai sendo plotado a barra de volume volume, perdão. Agora eu quero mostrar para vocês a do volume profile. Aqui é um exemplo da ferramenta Volume Profile de range fixo, né, que temos aqui na ferramenta do TradingView. Você vai ver que ela já é plotada de forma diferente, né? Ela é plotada na forma do eixo horizontal, né, onde que cada níveis, né, tem uma barra e essa barra ela vai sendo preenchida de acordo com a interação, né? Digamos que no nível em conforme que ela está interagindo, conforme maior é essa barra, maior é o nível de volume negociado nela. E aqui não tem a relação entre tempo, né? Então, por exemplo, posso estender esse range fixo para um maior tempo e você vai observar que essas barras aqui elas aumentarão, independente do tempo, tá? Esse aqui é um exemplo. Então você no volume profile você desliga da questão do tempo, você apenas vai ter a relação entre volume e preço. E ao contrário do volume financeiro, né, onde que você tem a ligação entre preço, tempo e volume. Vamos falar aqui sobre os componentes básicos do volume profile. Os componentes básicos do volume profile são o volume área. O que, que é? O volume área é a faixa de preço na qual o percentual do volume total foi negociado, né? Esse volume área ele surgiu a partir da estatística, né? É onde que é centrado um modelo de Gauss. É conhecido como uma distribuição normal. Essa área é onde que acontece a maior parte de negociação, né? Você vai ver que na ferramenta, na maioria das ferramentas, ela vem como padrão entre níveis de 68 a 70%, né? E eu quero mostrar para vocês que essa área pode ser dividida em duas formas. Em valor e área high, né? Que é o ponto mais alto dessa zona de valor. E valor e área low, e aí depois temos o Point of Control, que é onde que ocorreu a maior parte de volume de negociação, né? Que é a famosa POC. No volume área high, você tende a entender que quando o preço ultrapassa essa região, é um sinal de que o mercado está sobrecomprado. Então, passando dessa região, o que, que acontece? A gente tende a fazer com que o preço tente a voltar a essas regiões de equilíbrio. Então, onde que ele vai voltar para essa região de equilíbrio? Para dentro dessa região do valor e área, tá entendendo? E o para valor e low seria o contrário. Quando ela está abaixo do valor e low, ele dá um sinal de como está sobrevendido, ou seja, está muito barato para continuar caindo, caindo, né? Então ele tende a voltar para o equilíbrio, né? Eu vou mostrar aqui no gráfico como que vai estar na ferramenta.
Aqui vamos ter um exemplo, né? O valor área, eu vou mostrar para vocês. O valor área é toda essa região que está entre o valor high e o valor área low. Tá vendo? Essa é a região que está definida pelo indicador. Por padrão, né? Por padrão, aqui no Trade View, esse volume área é 70%. Tá. Esse valor vem através da estatística gaussiana, né? Como o TradingView não permite você colocar número decimal, você não consegue colocar o 68.26, que significaria que é a distribuição normal de gaussiana, né? No caso, outras ferramentas você consegue ainda colocar, né? Esse valor. Mas por padrão, entre 68 e 70% é considerado um valor de área justo, tá? Dentro da estatística. Enfim, vamos a mostrar aqui para vocês. O valor área high, valor área low e temos a POC. Esses apenas é o conceito básico do volume profile. É o principal que a gente precisa compreender a distinguir. Passou dessa região, ou seja, o preço interagindo acima do valor área high, a gente tem uma região de sobrecompra. Passou abaixo do nível do volume área low, estamos numa região de sobrevenda. O preço se encontra na região de POC, ele está numa região de controle, ou seja, é onde está tendo o maior nível de negociação, entendeu? Pode acontecer do preço ficar consolidado nessa região e geralmente é nessa região que a gente precisa ficar em alerta, tá? Agora a gente vai falar aqui sobre um componente mais avançado, né, do volume profile, sobre dois na realidade, que seriam os nós, né? No caso, o High Volume Node, que seriam os nós de alto volume, e o Low Volume Node, que seriam os nós de baixo volume. Afinal, o que é o High Volume Node? São áreas de alto volume onde há muita negociação, né? São níveis de preço que sugere que é o valor justo. Geralmente são pontos onde que você vê que é a maior parte que são consolidações, né? Low Volume Node é ao contrário, você vê que são pontos onde que tem baixo volume, onde que o preço geralmente tende a passar muito depressa por essa região. Geralmente você vê nessas regiões de Low Volume Node, essas lacunas, candles geralmente de maiores volumes, né? Vamos a ver aqui embaixo o que seria esses High Volume Node e esses Low Volume Node. Aqui no gráfico, vamos lá. Aqui no gráfico eu vou mostrar para vocês o que seria esses Low Volume Node e esse High Volume Node. Deixa eu pegar aqui a pincel. Ó, o High Volume Node, observe que são aonde o volume profile tende a ter alto volume. Alto volume do que? De negociação. Observa que são os nós onde que apresenta essa maior parte de volume. Tá entendendo? E o Low Volume Node é ao contrário, é onde que o volume profile são as barras, né, que compõem o volume profile são de menores volumes. Geralmente são regiões que eu falo que são lacunas, onde o preço tende a romper mais fácil. Quando o preço, né, geralmente chega nessa região, ele tende a passar de forma mais fácil. Então, regiões onde que geralmente eu observo muito estar trabalhando, tá? E High Volume Node você já observa ele de uma forma mais com um olhar de que forma? De alvos, ou resistências, ou ponto de partida, sabe? Vamos mostrar aqui um exemplo prático, tá? Do High Volume Node e Low Volume Node. Geralmente, o pessoal que opera isso no Auction Market Theory, que é a teoria de mercado de leilão lá fora, trabalha muito com essa parte de High Volume Node e Low Volume Node e acaba descartando um pouco sobre o volume área, né? Eles focam mais em observar aonde que está interagindo o preço, né? Para depois estar dando uma olhada para onde que é que eles vão estar atuando. Por exemplo, aqui. Vamos marcar uma região, por exemplo, né? Deixa eu fazer um estudo aqui com vocês, tá? De uma semana. Vamos marcar aí o volume profile de uma semana inteira. Vocês observam que esse volume, tá vendo que o volume aonde teve a maior interação, o preço geralmente consolida, trabalha dentro dessa região. Observe,
Quero que observem isso aqui, gente. Como que o mercado tende a reagir. Quando ele vai para fora do High Volume Node, das duas uma, ou o preço tende a passar dessa região de Low Volume Node com facilidade para ir a outra região de alto volume, ou ele tende a retornar ao equilíbrio para ir na contraposta, ou seja, sai de uma região para ir a outro extremo. E assim fica direto. Você vai observar isso praticamente em todos os nós de alto volume. E o low volume node geralmente são o que? Regiões onde o preço tende a romper e deixar candles com corpos maiores. Observe isso aqui. Então, aqui temos uma lacuna de preço de baixo volume. Observe, ó, baixo volume e aqui de alto volume. Olha a diferença do preço, da reação do preço. O preço trabalha praticamente o que é nessa região de alto volume, consolidando, testando topos e fundos, as extremidades. E no low volume node ele apenas rompe, tá? Então se você sai de uma extremidade vai para outra, né? Então é interessante você estar observando esse high volume node, esse low volume node, junto com outras ferramentas, né? E alinhar elas junto com a sua estratégia. No caso, eu trabalho muito com regiões de área. Então eu alinho High Volume Node e Low Volume Node junto com o POC em regiões. Né? Eu gosto de estar atuando muito em regiões de ineficiência, então eu vejo regiões de ineficiência do que? De dias anteriores, de semanas anteriores, e acabo fazendo o alinhamento disso, tá? Bom, agora aqui vamos fazer o seguinte, fazer uma marcação, como se eu tivesse feito, fazendo uma análise num gráfico semanal, correto? Aqui eu já marquei da semana passada, né? No caso de uma segunda-feira até sexta-feira. Agora vamos fazer a mesma coisa para a semana também. Roda uma semana a outra semana. E eu só vou observar o que? High Volume Node e Low Volume Node. Depois eu vou ligar outra ferramenta que vai estar auxiliando e que eu vou estar falando dela aqui agora nesse ponto, que é o Developing POC, tá? Mas eu quero que vocês apenas observem o seguinte, a reação do preço em regiões de Low Volume Node e High Volume Node, correto? Vamos lá. Pois bem, pessoal, observem esta região dessa semana. Quando eu falo High Volume Node, eu quero dizer que são essas regiões onde o preço interage de maior forma. Observe que quando o preço tende a sair dessa região, ele não tende a ficar muito tempo fora, ele tende a retrair para dentro, né? No caso, a voltar para a região de equilíbrio. E que, igual eu falei, se ele sai de uma extremidade, ele vai para onde? Para a outra. Então, se a gente tem uma região, identificou uma região de alto valor, ou seja, alto nó de alto valor, você já vai com aquela ideia de vou sair de uma extremidade e vou deslocar o preço para outra extremidade. Então, observe isso, a interação do preço nessa região. E aqui, como era uma região de baixo valor, ou seja, low value node, olha a reação do preço. Forma uma reação, aquela famosa volta em V, né? O preço reage de uma forma e retorna. Ele não fica muito tempo. E agora aqui que é o que eu quero mostrar para vocês outra coisa. Eu vou habilitar o POC e o Develop POC. O Develop POC eu vou deixar ela com uma cor laranjada e o POC eu vou deixar ela como vermelha. O Developing POC ela é o POC, só que é o desenvolvimento. Para quem é intraday, ou seja, faz operações intradiárias, é interessante observar onde que é que a POC estava na sessão anterior, por exemplo. Então, observe que interação legal, né? Ó, numa sexta-feira, o mercado teve uma reação na POC e voltou.
Na semana seguinte, olha onde que foi a máxima. Foi literalmente na POC da semana anterior. E o preço desabou. Passou pela lacuna, olha lá, pela lacuna. Pela lacuna, né? No caso, a lacuna que eu falo, high value, é low value node. Low value node. Passou de uma forma tranquila. Então você observa isso, tá? Vai ligando pontos, juntando esses pontos, sabe? Não vai apenas, ó, fez um volume aqui, passou, vai para o próximo. Não, você vai ligando os pontos. Chegou aqui numa região, identificou High Volume Node, sabe que aqui é o High Volume Node, não vai querer comprar aqui, esperando que o preço vá romper. Não, aguarde uma reação. Se o preço vai dar um sinal de que ele vai dar continuidade, alinhe ela, por exemplo, para quem opera com média móvel, aguarde o alinhamento de uma média móvel, por exemplo, para estar comprando um rompimento para dar continuidade. Ou quem gosta de operar SMC, um rompimento de um boss, volta ele fazer um Fair Value Gap, né? Independente da estratégia que você utiliza, quanto mais pontos você usar em conjunto, melhor é para tua análise, entende? Então, assim, é uma ferramenta excelente, mas que usada somente ela não vai te ajudar em nada. Então você tem que alinhar ela com outras ferramentas em conjunto, tá? Eu particularmente gosto de operar utilizando Fair Value Gap, Order Blocks alinhado com POC, né? Eu gosto muito de Order Blocks com Developing POCs na real. Fair Value Gaps eu gosto mais de utilizar quando tem alguma POC, por exemplo, dos 60 minutos, que daí você consegue, por exemplo, entrar já num gráfico de diário, por exemplo. Eu entro num gráfico intraday de 60 minutos e acabo utilizando a sessão do dia, entendeu? Então, por exemplo, aqui vou trabalhando a sessão de terça-feira, de segunda-feira. E aqui eu alinho a da de sexta-feira, por exemplo. Então, a gente tem um alinhamento, né? Ó, o desenvolvimento, tá vendo? Ó, a POC, olha a mínima onde que foi, tá vendo? Preço interagindo na POC, entendeu? Preço da abertura. Abriu na POC, preço entregou. E ficou consolidado nessa região. Então, assim, você vai fazendo essas ligações desses pontos ao seu favor, entende? E agora eu quero falar com vocês sobre os tipos, os padrões de volume profile, né? Que é o que a gente aqui não ouve falar muito. Pois bem, agora vamos falar sobre os padrões de volume profile, né? Os padrões de volume profile ele vai te ajudar a identificar o order flow do mercado, né? O que que isso quer dizer? A identificar a direção em que o mercado pode estar indo ou se ele está indo para uma região fazendo uma reversão, ou se ele está apenas acumulando, entende? Ou se ele vai dar sinal de que vai continuar a tendência, sabe? Então a gente vai ter cinco padrões, né, bem dizer, do volume profile, que são elas, a do padrão P-shape, que é o P minúsculo, que é onde o volume se concentra na parte superior, sugerindo que o mercado está acumulando força compradora. Padrão simulado é o P-shape, que é o P maiúsculo, onde os volumes com maior patamar mais elevado indica a distribuição. O B-shape é um volume concentrado na parte inferior. Ele é o contrário do B, tá? Ele vai acumular em níveis baixos e depois ele vai preceder alta, ou seja, geralmente é para uma tendência de alta. O padrão B, que é dois picos de volume, ou seja, uma região ele consolida, de repente ele dá uma esticada, consolida novamente. E o perfil de acumulação, que é o D, que é um formato de sino. Ele é típico em mercado de consolidação. E geralmente, após esse padrão D, ou seja, o padrão de consolidação de shape, ele tende a ser um dia mais direcional, sabe? Eu reparei isso pelo menos no índice. É, caso você queira depois que compreender, faça o backtest, vai atrás, dá uma reparada nesses padrões, é muito importante, sabe?
Vou mostrar aqui para vocês uma imagem desses padrões diferentes e quero que vocês compreendam primeiro a imagem em si do que é, para depois a gente aplicar ele aqui na tela, tá? Vamos lá aos padrões. São esses padrões aqui. O P-shape, ou seja, você vai ter o P maiúsculo, né? Ou seja, o preço abriu embaixo, deu uma esticada e acumulou. O padrão do B minúsculo, ou seja, o preço já abriu em alta e entregou abaixo. O D, que é a consolidação, e o B. Não se prenda à direção exata, mas tente compreender como o modelo é formado, né? E repare que, por exemplo, quando vai ter uma formação em mercado de queda, tá? E vai haver um padrão P, por exemplo, você vai compreender que o mercado vai acumular, por exemplo, a partir da manhã e vai fazer uma entrega no final da tarde, você já para pensar que é bom, vai formar o padrão P. Se ele já não entregou na parte da manhã, você tem essa alternativa. Ou ele vai fazer o P, ou ele vai fazer o B. Entende? Porque é das duas uma. Ou ele vai acumular, fazer uma entrega e acumular novamente, ou ele apenas vai acumular, fazer uma entrega, você vai ter três alternativas, né? Ou ele apenas vai ficar acumulando, e daí ele não vai fazer essa entrega, ou seja, não vai deixar nenhum volume node, low volume node, né? No caso, nó de baixo, volume. Agora vamos ver isso aqui em prática. Quero que vocês observem o, os padrões aqui do gráfico, né? E eu vou dar uma macete já para quando você tiver com alguma dificuldade de compreender quais são os padrões, diminua a quantidade de linhas, né? Geralmente no TradingView você vai ter uma quantidade de linhas de 24. Eu geralmente gosto de utilizar ela nessa configurações aqui. Ó, vou pôr aqui para vocês. Layout para vídeo. Eu vou desmarcar essas regiões aqui. Eu gosto de marcar ela com quantidade de linhas em 100, em 68, que é referente ao Gauss, né? Mas se você está com dificuldade em compreender qual padrão é, coloca 3. Observa. B. Vai formar um B. Entende? Forma um B. Ah, Gabriel, não estou enxergando. Isso daí você vai pegar com o tempo. Entende? Não é assim, batendo o olho que você vai pegar assim de uma vez, entende? É, é com o tempo. Conforme você vai olhando, vai desenvolvendo, sabe? A facilidade na leitura. Por exemplo, ó, aqui já foi um padrão P. Então tá com dificuldade em enxergar na quantidade de linha? Diminua ela. Ó, aqui tá em 24, né? Que é o padrão do TradingView. Coloca em 3. Ó, aqui ficou maior. Seria um D, por exemplo. Entende? Aqui é a mesma coisa. Tá difícil de enxergar, Gabriel. Vamos lá. Vamos diminuir a quantidade de linha. Ó, aqui ela vai formar um B. Daquela forma que eu mostrei com quantidade maior de linha, você nunca mais vai falar que aquilo é um B. Entendeu? E a mesma coisa se você colocar aqui a quantidade padrão. Dificilmente você vai enxergar um B. Então, diminua a linha. Facilite a leitura, ó. Entendeu? Vai facilitar muito a sua compreensão. Entendendo o volume, o padrão do volume profile, você já vai conseguir ter uma noção de direção. Porque acontece assim, se um dia acumulou, no próximo ele tende a distribuir. Se num dia ele distribuiu, das duas uma, ou ele vai dar continuidade ou ele vai acumular, né? O mercado não vai fazer distribuição, 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 né? Uma hora ele vai dar uma pausa. Então, dá uma analisada, volte, foque. Qualquer coisa, pausa o vídeo aqui, né? Tem uma publicação da ferramenta Ninja Trade, qualquer coisa eu vou deixar aqui na descrição, que vai estar falando sobre esses padrões de volume. Vai dar uma pesquisada na internet. É coisa que vocês não vai
encontrar o pessoal aqui no Brasil falando sobre. Eu acho fundamental você compreender, sabe, esse tipo de coisa. Alinhar já com as coisas que eu falei do High Volume Node, Low Volume Node, identificar as POCs, por exemplo, é importante. É importante porque vai ficar, vai facilitar muito a sua leitura no dia a dia, sabe? Isso daqui é uma coisa, é uma ferramenta que veio para somar. E muita gente, por não compreender, acaba deixando de usar uma coisa que é muito boa, sabe? É como você ter uma Ferrari e não poder utilizar a potência total, sabe? Colocou limitador nela. Tem ela e não pode usar a ferramenta em potencial. Então é isso que eu quero mostrar para vocês, tá? O uso do volume profile vai além de suporte e resistência, que é o que hoje habitualmente a gente tem visto. Eu espero que esse guia aí que eu elaborei aí tenha ajudado vocês de alguma forma. Se você gostou, deixe seu like, seu comentário e qualquer coisa a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço forte para todos aí e é isso aí.